Bom dia. Bom, hoje a gente vai ver o teste T de Student. É um tópico que é extremamente importante para todo mundo que for mexer aí com estatística aí em trabalhos que vocês possam fazer, talvez em ecologia, genética, evolução, beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o teste T. O que é o teste T? O teste T nos estudos com dados pareados, testes unilaterais e bilaterais, teste T para comparar grupos independentes, que é um outro tipo de teste T, quando variâncias são desiguais, que a gente faz, e também um outro tipo de teste T, que é um teste T para uma amostra, que é o teste T, nesse caso, para o coeficiente de correlação. Vamos lá. Bom, o teste T. Quando que a gente usa o teste T? Quando a gente quer comparar basicamente duas médias. Então a gente tem dois grupos de dados e a gente tem a mesma variável quantitativa. E a gente quer ver se esses dois grupos de dados têm médias eh, estatisticamente similares ou não. Então a gente tem como exemplo idade que aprende a falar para meninos e meninas. Bom, a gente tem duas hipóteses. Uma hipótese que as médias são iguais, que eles aprendem a falar mais ou menos com a mesma idade, e a hipótese alternativa de que as médias são diferentes. Eles aprendem a falar em idades diferentes. E aí, então a gente tem basicamente dois tipos de teste, mas na verdade a gente vai ver que a gente tem até mais para a gente usar o teste T aí, para a gente usar o T. Quando a gente tem dados pareados e quando a gente quer ver se grupos são independentes. Tá, mas vamos ver primeiro o teste T nos estudos com dados pareados. Primeiro a gente tem que ver o que são dados pareados. Por exemplo, imagina que a gente tem aí alguns dados para algumas florestas. A gente pode ter a diversidade nessa floresta antes de uma queimada e a diversidade depois de uma queimada. É, E aí a gente pode ver a gente pode querer saber se diminui em média de antes para depois de uma queimada. E já que é a mesma floresta, então esses dados estão pareados de acordo com cada floresta. Outro tipo de dado pareado, por exemplo, a gente tem alguns indivíduos e aí para cada um a gente tem o efeito de uma droga. Então, o efeito de uma droga A e a gente tem o efeito de uma droga B. E isso para cada indivíduo. Então, são dados pareados, porque esses dados estão pareados em relação a um mesmo indivíduo. Beleza? Tá, então vamos ver um exemplo aí de teste T pareado. Então vamos ver aqui, a gente tem tempos de sono dos voluntários em horas segundo duas drogas. A gente tem o voluntário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí o tempo de sono segundo droga A e segundo droga B. A nossa hipótese nula é que o tempo de sono é o mesmo, usando as duas drogas, e a nossa hipótese alternativa é que as drogas determinam tempos diferentes de sono. Tá, e como que a gente faz esse teste de T pareado? Primeiro a gente estabelece as hipóteses, como a gente já fez. Depois a gente escolhe o nível de significância, a gente vai usar o convencional, que é 0,05. A gente calcula a diferença depois entre cada observação, a gente chama isso de D, né, o desvio. A gente calcula a média dessas diferenças, vamos chamar de média de D. E calcular variâncias, depois a gente calcula a variância das diferenças, usando essa equaçãozinha aí. Depois a gente calcula o valor de t, usando essa outra equaçãozinha aí. T igual a média de d, dividido pela raiz da variância ao quadrado, dividido por n. E aí depois a gente compara o t observado com o esperado para os mesmos graus de liberdade e nível de significância. Então vamos ver. Então a gente cria aí nos nossos dados uma outra coluna, que é a de diferença. A gente basicamente só pega cada dado e subtrai um do outro. E aí depois a gente pega a média das diferenças, aí nesse caso dá igual a 1, calcula a variância das diferenças, e aí a gente tem que é igual a 1 também, e calcula o valor de t, que nesse caso é igual a 3. Depois a gente vai lá na tabela em que tem os valores de t, segundo grau de liberdade e nível de significância, a gente vê para grau de liberdade 8, né, que a gente tinha um tamanho amostral de 9. Então, a gente grau de liberdade 8,
E aí o nível de significância é 5%. Qual que é o valor de t? Então, o valor crítico de t é de 2,31. Então, se o valor de t que a gente encontrou for maior ou igual a esse valor de 2,31, a gente rejeita a hipótese nula de que as drogas possuem o mesmo efeito do sono. E aí é basicamente isso que a gente encontrou, né? Eu coloquei aqui quadrado aí, mas na verdade t observado maior do que t esperado. Ter observado maior do que ter esperado. Então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula de que então as drogas não possuem o mesmo efeito no sono. Beleza? Tá, e aí a gente pode ter dois tipos de testes: testes unilaterais e testes bilaterais. Por exemplo, uma hipótese para teste unilateral: as queimadas diminuem a diversidade de espécies. A gente já está colocando um sinal. A gente já está falando, olha, as queimadas elas vão diminuir a diversidade de espécies. Ou seja, a gente está pegando só uma parte, a parte esquerda, no caso, da distribuição. Por isso que a gente está falando no teste unilateral. A gente pega só um lado da distribuição. Então basicamente isso, para vocês terem uma ideia. E aí, um outro tipo de hipótese é para um teste bilateral, que, por exemplo, queimadas afetam a diversidade de espécies. A gente não está desconsiderando a possibilidade de que as queimadas aumentem a diversidade de espécies. Então, nesse caso, pode tanto aumentar quanto diminuir. Beleza? Então, essa é a diferença de testes unilaterais e testes bilaterais. Agora, vamos ver um outro tipo de teste T, o teste T para comparar grupos independentes. Então, por exemplo, a gente tem aí perda de peso em quilogramas segundo duas dietas, dieta A e dieta B. Vocês podem ver que nesse caso a gente não precisa ter o mesmo tamanho amostral para as duas variáveis, para os dois grupos de dados. E aí a gente tem duas hipóteses, né? Então a hipótese nula, que as perdas de peso são em média as mesmas para qualquer das duas dietas, e a hipótese alternativa de que as dietas determinam pesos médias de pesos diferentes. Ou seja, que uma dieta vai ser diferente da outra em questão da perda de peso. Então, como fazer o teste T para duas amostras independentes? Primeiro a gente estabelece as hipóteses, a gente já fez, escolhe o nível de significância, no caso 5%, depois a gente calcula a média, a variância de cada grupo, depois calcula a variância ponderada, que é por essa equaçãozinha aí, depois a gente calcula o valor de t, por essa outra equação, t igual a x menos x2, dividido pela raiz de 1 sobre o tamanho amostral do grupo 1, mais 1 sobre o tamanho amostral do grupo 2, e isso vezes a variância ponderada, e só um segundo aqui. Então, na verdade, a média de x, né? 1 menos a média de x2 em cima aqui. E depois a gente compara o t observado com o esperado para os mesmos graus de liberdade e nível de significância, assim como a gente faz para os outros testes. Beleza, então a gente tem aí os nossos valores de perda de peso. Primeiro a gente calcula as médias dos grupos, então 12 e 15. Depois a gente calcula as variâncias de cada grupo, que 4 e 5. Depois a gente calcula a variância ponderada. A variância ponderada a gente usa essa equaçãozinha e é igual a 4,4. Depois a gente calcula o valor de t com os graus de liberdade. Na verdade, dessa vez ele é igual a 15, porque a gente está considerando duas médias, né? Então, já que tem duas médias envolvidas no cálculo da nossa variância ponderada, a gente tira dois valores que na verdade não estão livres para variar. Por isso a gente tem, nesse caso aí, desse teste T, a gente tem que tirar 2 graus de liberdade e não só um. E aí, depois a gente calcula o nosso T, que nesse caso é 2,902. Depois a gente vai lá na tabela e compara o nosso Φ² observado com
o nosso T observado, desculpa de novo, T observado com o T esperado, o valor crítico na tabela. E a gente pode ver que o valor esperado, segundo 15 graus de liberdade e nível de significância 5%, é de 2,13. Então, nosso T observado é maior do que o T esperado, o T tabelado. E nesse caso, então, a gente rejeita a hipótese nula e a gente sabe, então, que a dieta B gera maiores perdas de peso. Por que B gera maiores perdas de peso? Porque a gente pode ver que a média dele é maior aqui. Então, a média de B é 15 e a média de A é 12. Beleza? Tá, mas e quando as variâncias são desiguais? Normalmente as variâncias elas devem ser similares para que a gente faça um teste T. Então uma regra prática é dividir uma variância pela outra, a maior variância pela outra, para saber o quanto que uma é maior que a outra. E a variância não deve ser, de um grupo não deve ser 4 vezes maior do que a variância do outro grupo. Mas existe um teste que chama teste F para ver se as variâncias são similares entre grupos. E para fazer esse teste é até bem fácil. O valor de f a gente calcula né, segundo essa equaçãozinha. Então a variância do grupo 1 ao quadrado dividido pela variância do segundo grupo ao quadrado. E a gente compara esse valor com o f tabelado. E se a gente estiver usando um teste bilateral, a gente divide em 2 o nível de significância. Beleza? Então, se as variâncias forem desiguais, o f observado maior do que o f tabelado, a gente usa essas equações aqui para calcular o t e o g. O g, nesse caso, são os graus de liberdade. Beleza? Vamos ver como aqui com um exemplo. Então, a gente tem as perdas de peso em quilogramas de pacientes, segundo dois grupos. O grupo que é tratado com uma dieta e um outro grupo que não é tratado com dieta alguma. E aí a hipótese nula é de que a dieta não difere de não fazer nada diferente, ou seja, o grupo controle e o grupo tratado são iguais em suas médias, e a nossa hipótese alternativa é de que a dieta afeta a perda de peso, que a dieta adianta para perder peso. E aí, primeiro a gente calcula a média de cada grupo. Para o grupo 1, a gente tem 12. No grupo tratado, a gente tem 12. Para o grupo 2, que é o grupo controle, a gente tem 0,5. A variância de cada grupo depois, a gente calcula. O grupo 1, a gente tem 5. A variância do segundo grupo, no caso, 0,25. E aí, a gente usa o teste F para saber se as variâncias dos grupos são iguais. A gente coloca aí a variância do primeiro grupo dividido pela variância do segundo grupo. A gente tem o valor de f, depois a gente vai lá na tabela para valores de f e procura para um nível de significância de 2,5% qual que é o valor crítico para os nossos dados. E aí, cada grau de liberdade, no caso, a gente tem tratado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Então, 6 para os graus de liberdade do denominador. E a gente tem também 7 valores para o numerador. Então, o grau de liberdade também é 6. E aí a gente vê qual que é o valor crítico que está escrito, no caso 5,82. E no caso, então, a gente vê que o f observado é maior do que o f tabelado, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula de que as variâncias são iguais. Em outras palavras, as variâncias são diferentes aí nesses grupos, então a gente tem que usar aquelas outras equações para fazer os nossos cálculos de t e dos graus de liberdade. Primeiro a gente faz o cálculo de t e a gente vê que é igual a menos 13,28. E depois a gente calcula os graus de liberdade, a gente estima aí os graus de liberdade e a gente vê, segundo a conta, que dá 6,6 e a gente aproxima para 6. Então, valores de t, a gente vê depois na tabela os valores de t, segundo os graus de liberdade, e o valor de alfa. O alfa é 5% e os graus de liberdade 6, né? Então a gente calculou 6,6, mas a gente aproxima para 6. E aí a gente vê qual que é o valor de t tabelado. No caso, de novo, o nosso t observado foi maior do que o t tabelado. Ou seja, pessoas que fizeram dieta perderam mais peso do que as outras. Ok?
E a gente vê isso vendo a média de cada grupo, né? Então a média de perda de peso aí para o primeiro grupo foi bem maior do que pro outro grupo. E aí a gente tem também um outro tipo de teste T. Então, por exemplo, o teste T para o coeficiente de correlação. Se quisermos saber se uma correlação é significativa, precisamos levar em conta o tamanho da amostra. Sendo assim, a gente pode usar um teste T de uma amostra contra a média zero. Como que a gente faz isso? Bom, a gente usa esse outro cálculo para valor de T. T igual ao coeficiente de correlação, nesse caso, né, dividido por raiz de 1 menos o coeficiente de correlação ao quadrado, e isso vezes a raiz do tamanho amostral menos 2. E aí, para o coeficiente de correlação de menos 0,775 e o tamanho amostral de 14, a gente faz a conta, a gente vê que tem um T de menos 4,25, né? Mas a gente usa o valor absoluto, que é 4,25. E aí a gente vê que os graus de liberdade, a gente procura para 12 graus de liberdade e para nível de significância de 5%. E aí a gente vê que o valor é 2,18. Ok? Então o T observado é maior do que o T tabelado. Logo, a correlação é significante estatisticamente. Beleza? Bom, foi uma aula um pouco massiva, mas eu espero que vocês, lendo o livro e fazendo alguns exercícios aí, e vendo alguns exercícios resolvidos, vocês possam entender melhor sobre o teste T e ter uma noção boa aí de como que testes de hipótese funcionam aí. Beleza? Abraço. Valeu.